Muita gente acredita que o inferno é igual para todos, que no momento do julgamento final, cada pessoa condenada receberá exatamente a mesma punição, o mesmo sofrimento, a mesma intensidade, o mesmo destino. Mas e se isso não for verdade? E se a Bíblia revelar algo muito mais sério, muito mais específico e muito mais perturbador do que qualquer pessoa imagina? Porque existe uma doutrina dentro das próprias Escrituras, quase nunca pregada nos púlpitos, que indica que o julgamento de Deus não é genérico, é individual, é preciso e é proporcional. E o que isso significa para você vai mudar completamente a forma como você enxerga sua responsabilidade diante de Deus. Antes de mergulharmos nas Escrituras, precisamos entender uma coisa fundamental. Quando falamos sobre o inferno, a maioria das pessoas pensa em um único lugar, com uma única intensidade, onde todos os condenados recebem o mesmo tratamento. Essa ideia parece fazer sentido à primeira vista. Afinal, condenados são condenados, certo? Mas a Bíblia não fala assim. A Bíblia revela um Deus cuja justiça é perfeita, absoluta e individual. Um Deus que conhece cada pensamento, cada escolha, cada momento em que você teve acesso à verdade e o que você fez com ela. E é exatamente aqui que o tema de hoje se torna algo que vai te fazer pensar muito. Porque a pergunta não é apenas: você vai ou não vai para o inferno? A pergunta real é: se você for, como será o seu julgamento? E a resposta da Bíblia pode ser muito diferente do que você imagina. Vamos direto ao texto. Em Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48, Jesus diz algo que poucos param para analisar com profundidade. O servo que conheceu a vontade do seu senhor e não se preparou nem fez conforme a sua vontade, receberá muitos açoites. Mas o que não conhecia e fez coisas dignas de açoites, receberá poucos açoites. Porque a quem muito foi dado, muito será exigido. Percebe o que Jesus está dizendo? Ele não está falando de punição igual para todos. Ele está descrevendo dois servos, em situações diferentes, recebendo punições diferentes. O que conhecia e ignorou, recebe mais. O que não conhecia, recebe menos. O juízo é proporcional ao conhecimento. Se você está assistindo a este vídeo agora, se você já ouviu o nome de Jesus, se você já teve acesso à palavra de Deus, você está do lado de quem recebeu muito, e isso aumenta sua responsabilidade. Não é uma ameaça, é um princípio bíblico. Quanto mais informação você recebe, mais rigoroso será o padrão pelo qual você será julgado. E é aqui que tudo muda. Vamos ao segundo texto fundamental. Mateus, capítulo 11, versículos 22 a 24. Jesus está repreendendo cidades que viram seus milagres, ouviram sua pregação e ainda assim se recusaram a se arrepender. E ele diz algo impressionante. Digo-vos que no dia do juízo, a terra de Tiro e Sidom terão tratamento mais tolerável do que vós. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás até o céu? Descerás até o Hades. Porque se em Sodoma se tivessem feito os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Mas digo-vos que a terra de Sodoma terá tratamento mais tolerável do que tu no dia do juízo. Quase ninguém percebe o peso dessas palavras. Jesus está comparando cidades e dizendo que algumas enfrentarão julgamento mais severo do que outras. Sodoma, símbolo do pecado e da perversão, ainda assim, no dia do juízo, terá tratamento mais tolerável do que Cafarnaum. Por quê? Porque Cafarnaum viu os milagres, ouviu a voz do Filho de Deus e rejeitou. O conhecimento rejeitado pesa mais do que o pecado praticado na ignorância. Esse é o princípio que Jesus revela nesse texto, e ele muda completamente a forma como devemos entender o julgamento de Deus. Você acha isso justo? Comenta aqui embaixo. Agora vamos ao texto mais pesado de todos. Hebreus, capítulo 10, versículo 29. Quanto maior castigo não merecerá aquele que tiver pisado o Filho de Deus e tiver por profana a sangue da aliança com que foi santificado e tiver afrontado o Espírito da graça?
pisou o Filho de Deus. Essa expressão não é acidental. O escritor de Hebreus está descrevendo alguém que conheceu, que teve acesso à graça, que foi alcançado pela verdade e deliberadamente a rejeitou. E a pergunta que ele faz é direta: quanto maior castigo não merecerá? Maior castigo em comparação a quê? Em comparação a quem pecou sem esse nível de conhecimento e revelação. Isso confirma o que vimos em Lucas e Mateus. O princípio bíblico é consistente. O juízo de Deus é perfeito, individual e proporcional ao que cada pessoa recebeu. Existe um conflito teológico real sobre esse tema. Há uma corrente de pensamento que diz que o inferno é simplesmente condenação eterna, sem distinção de intensidade, sem graus. Todos condenados sofrem da mesma forma. E há outra corrente, sustentada pelos textos que acabamos de ver, que indica graus reais de punição, diferentes níveis de severidade no julgamento final. Qual está certa? A resposta está nos próprios textos de Jesus. E Jesus não foi vago, ele foi específico, comparativo e deliberado em suas palavras. Quando ele diz que uma cidade terá tratamento mais tolerável do que outra, ele está usando linguagem comparativa. E linguagem comparativa implica a diferença real, porque a questão não é apenas sobre o destino final, é sobre o que leva ao julgamento mais severo. E aqui está o ponto que vai te fazer refletir profundamente. Não é apenas a quantidade de pecados que determina a severidade do julgamento. São os fatores que envolvem cada pecado. A consciência do erro no momento em que foi cometido, o nível de endurecimento do coração diante da verdade, a rejeição deliberada após o conhecimento e o grau de revelação que foi recebido e desprezado. Um homem que viveu em uma tribo isolada, sem nunca ter ouvido o Evangelho, será julgado de forma diferente de alguém que cresceu dentro de uma igreja, ouviu o Evangelho centenas de vezes e deliberadamente o rejeitou. Isso não é minha opinião, é o princípio bíblico de responsabilidade proporcional ao conhecimento. E agora chegamos ao ponto mais perturbador de toda essa discussão, porque há uma pergunta que precisa ser feita. Uma pergunta que muitos evitam porque o peso dela é imenso. Será que saber mais sobre Deus pode aumentar seu julgamento? A resposta bíblica é sim. Não de forma injusta, mas de forma absolutamente coerente com a justiça perfeita de Deus. Quando você tem acesso à verdade, quando você ouve o Evangelho, quando você sente a convicção do Espírito Santo e ainda assim escolhe rejeitar, cada momento de revelação rejeitada acumula peso no dia do julgamento. E o que acontece depois vai te surpreender. Pense na figura dos líderes religiosos do tempo de Jesus. Os fariseus, os escribas, os sacerdotes. Eles conheciam as Escrituras de cor. Eles sabiam os textos, os ritos, as leis. Mas quando o próprio Deus se manifestou em carne diante deles, eles o rejeitaram, o acusaram e o entregaram para ser crucificado. E Jesus falou especificamente sobre eles. Em João, capítulo 9, versículo 41, ele diz: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. O conhecimento que eles tinham e que usaram contra a verdade tornava-os mais culpados, não menos. A cegueira voluntária de quem pode ver é o pecado mais grave. E isso nos leva a outro ponto que ninguém quer discutir abertamente. O que acontece com pessoas que frequentam igrejas por anos, que ouvem sermões, cantam hinos, participam de cultos, mas nunca genuinamente se entregaram a Deus? Nunca realmente aceitaram a soberania de Cristo sobre suas vidas. Elas não são iguais a alguém que nunca ouviu o Evangelho. E no dia do julgamento, esse fator será considerado, não de forma cruel, mas de forma perfeitamente justa. Porque Deus conhece cada coração, cada momento, cada oportunidade que você teve e o que você fez com ela. O que você faria se soubesse que cada domingo na igreja,
Cada versículo lido, cada pregação ouvida está sendo registrado. Quero saber sua opinião nos comentários. Por que Deus julgaria de forma proporcional? A resposta está na própria natureza de Deus. Deus é justo, e a justiça perfeita não pode ser genérica. Imagine um tribunal humano. Um juiz que condena da mesma forma um assassino frio e calculista e uma pessoa que cometeu um erro em um momento de desespero. Esse não seria um juiz justo, esse seria um juiz cruel. A justiça perfeita considera as circunstâncias, os contextos, as motivações, o nível de consciência. E se a justiça humana reconhece isso, quanto mais a justiça de Deus. O próprio caráter de Deus exige que seu julgamento seja proporcional, não como concessão, mas como expressão de quem Ele é. E aqui está o insight mais profundo de toda essa discussão. O inferno não é apenas um destino, é uma sentença individual, precisa e perfeitamente justa para cada alma que o habita. Cada pessoa que está lá está exatamente sob o peso de tudo que conheceu, de tudo que rejeitou, de tudo que escolheu. E isso, por mais perturbador que seja, é a expressão da absoluta justiça de Deus. Não existe injustiça no inferno, existe perfeição na punição. Mas voltemos a uma questão prática. Porque tudo isso que vimos levanta uma pergunta urgente. Se o conhecimento aumenta a responsabilidade e se a rejeição da verdade conhecida torna o julgamento mais severo, o que isso significa para você que está aqui agora ouvindo essas palavras? Você não pode mais alegar ignorância. Você acabou de receber mais revelação. E isso aumenta a sua responsabilidade diante de Deus a partir deste momento. A maioria das pessoas que ouve sobre o inferno pensa no inferno de outras pessoas. Pensa nos grandes criminosos, nos perversos declarados, nos que fizeram coisas terríveis. E raramente pensa em si mesmo. Mas a Bíblia aponta o dedo em uma direção específica. Em direção a quem recebeu muito. E o princípio é claro: a quem muito foi dado, muito será exigido. Se você tem acesso à Bíblia, se você pode ouvir o Evangelho, se você já sentiu a convicção do Espírito Santo agir em seu coração, você está entre os que muito receberam. E isso não é motivo de orgulho, é motivo de tremor reverente diante de Deus. Porque a mensagem do Evangelho não é apenas sobre escapar do inferno, é sobre responder à graça de Deus com a seriedade que ela merece. Jesus não morreu para que você simplesmente evite o inferno. Ele morreu para que você seja transformado, restaurado, reconciliado com Deus. E essa transformação começa com uma decisão honesta diante de Deus. Não uma oração mecânica, não uma religiosidade superficial. Uma entrega genuína, um arrependimento real, uma fé que muda a direção da sua vida. Não é sobre fazer as coisas certas por fora, é sobre uma transformação que começa por dentro. E aqui está a pergunta que quero deixar com você. Uma pergunta que não tem resposta fácil, mas que precisa ser respondida. Você está usando o conhecimento que Deus te deu ou está acumulando responsabilidade com Ele? Porque há dois tipos de pessoas que estão ouvindo essa mensagem agora. As que vão refletir, se mover e responder à verdade. E as que vão fechar o vídeo e continuar exatamente como estavam. E a segunda escolha, à luz de tudo que vimos hoje, é a mais perigosa de todas. Porque cada vez que você ouve e não responde, o coração endurece um pouco mais. Porque no final, o inferno não é um problema de Deus com você. É a consequência perfeita e justa do que você fez com tudo que Ele te ofereceu. Cada oportunidade ignorada, cada convicção rejeitada, cada momento de graça desperdiçado, tudo isso compõe a sentença. Não injusta, perfeita. E se hoje você sente esse peso no coração, esse peso tem um nome. Chama-se graça. Porque Deus ainda está te dando a oportunidade de responder. Não desperdice isso. O mesmo Deus que julga com perfeição absoluta é o mesmo Deus que estendeu sua graça até este momento, até este segundo, até esta palavra que você está ouvindo agora.
deixo com você uma reflexão que não tem resposta fácil e que não deve ter. Você está aqui, você ouviu, você recebeu mais revelação do que tinha antes de começar esse vídeo. E agora, a questão não é mais sobre o inferno dos outros. A questão é o que você vai fazer com o que recebeu agora. Porque o tempo entre a revelação e a resposta é o espaço onde a graça ainda opera. E esse espaço não é eterno. Se essa mensagem falou com você, siga o canal e deixe seu like. Isso ajuda a levar essa verdade mais longe e permite que mais pessoas conheçam a palavra. E antes de você ir, deixa nos comentários uma coisa. O que esse vídeo mexeu em você? Porque às vezes, a resposta que você precisa dar a Deus começa com a honestidade de admitir o que você está sentindo agora.